Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 06. Poucos dias antes do Natal, ano unificado de 1926, território da Federação, nas proximidades do quartel-general das Forças Multinacionais. Ao contrário do que muitos pensam, conversas secretas são mais fáceis de perceber quando se tenta evitar olhares curiosos. Pessoas que agem às escondidas com a intenção de fazer algo que as faz sentir culpadas naturalmente atraem atenção. Qual é o objetivo desta operação? Ouvi dizer que é para acelerar o desgaste do Império com uma ofensiva limitada. Ao saírem abertamente do quartel-general das Forças Conjuntas, o tenente-coronel Drake e o coronel Michael dirigiram-se juntos para seus alojamentos designados, trocando algumas palavras sobre a operação militar que ocorreria em poucos dias e que havia sido encaixada às pressas na programação. Sob este céu nevado, Drake suspirou e tomou um gole de seu chá frio. O general Winter da Federação não fazia distinção. Ele poderia ter se saído muito bem contra o Império, mas o fato de não conseguir distinguir amigo de inimigo era problemático. Esquece isso, murmurou Drake em pensamento. Não era como se o general Winter fosse um patriota da Federação. Alguém que tratava todos igualmente não era aliado de ninguém. Os grupos neutros costumavam ser um bando de arrogantes. A melhor coisa a fazer enquanto o general Inverno está em fúria é se preparar para o pior. Até mesmo eventos sociais têm sua época. Não há dúvida disso. Eu mesmo não entendo muito bem. Mas Michael sorriu cansado. Recebemos ordens militares, ordens estritas, vindas de cima em Moscou. Não temos voz. Não há nada que possamos fazer a respeito, ele cuspiu as palavras. Drake compreendeu imediatamente a difícil situação em que Michael se encontrava. Resumindo, ele estava numa situação delicada. Diante da obrigação de apresentar resultados a qualquer custo, provavelmente teria que tratar seus homens, que eram praticamente família, como se fossem descartáveis. Qualquer pessoa que não se sentisse em conflito nessa situação devia carecer de algo fundamentalmente humano. Infelizmente, esse era um dilema que todos os comandantes eram obrigados a enfrentar em tempos de guerra. Se você ouviu alguma opinião sobre isso do lado da Commonwealth, espero que me conte, só entre nós. Sinto muito, Coronel Michael. Não sei nada sobre isso. O que quer dizer, Coronel? As únicas ordens que recebemos são para cooperar com o exército da Federação. Mesmo quando somos informados de algo novo, nunca ficamos sabendo dos detalhes. Ele estalou os calcanhares e fez um relatório formal. Talvez ele não conseguisse lidar com notícias tão absurdas sem ficar ridiculamente sério. Acho que nós dois estamos passando por um momento difícil. Drake deu de ombros e pegou uma mini garrafa de uísque de uma prateleira fixada na parede. Geleia combinava bem com chá, mas a melhor coisa para desabafar era um velho amigo. Ele serviu generosamente o chá em sua xícara e tomou um gole. Você gostaria de um pouco? Para dar mais sabor? Ora, um convite para beber vindo de um soldado aliado? Por consideração às relações entre nossos dois países, a etiqueta diplomática torna difícil recusar. Eu aceito. Sim, insisto. Com uma risada, Michael tomou um gole de sua xícara de chá, que estava quase toda cheia de uísque escocês com apenas o suficiente de chá para dar sabor. Ele não ia dizer nada tão insensível quanto, é praticamente só álcool. Havia muita coisa absurda acontecendo no mundo para encará-la sóbrio. O que vamos fazer, Tenente-Coronel Drake? O murmúrio abrupto de Michael soou estranhamente sombrio. Bem, não o culpo. Drake achou que o mais educado a fazer era ficar em silêncio e tomar um gole. Isso não exigiu muita conversa. Por um instante, entregaram-se as bebidas, mas então Michael repentinamente abordou o assunto principal da reunião. Oficialmente, essa ofensiva limitada visa garantir uma posição estratégica. A ideia é preparar o terreno para a grande contraofensiva da primavera, mas, na minha opinião, já estamos fazendo tudo o que podemos. Suas palavras, proferidas enquanto olhava pela janela para o horizonte distante, eram densas. Não diria que é imprudente, mas, mesmo sendo um patriota convicto, posso afirmar com segurança que é arriscado. Mas você já está em boa forma, não está? No papel. Você quer dizer que? Drake perguntou com o olhar e Michael deu de ombros. Resumindo, só temos recrutas inexperientes. Nos piores casos, provavelmente alguns conscritos sendo registrados neste exato momento. Quando Drake captou a dica extremamente grave, seu sangue gelou. Isso é tão chocante que chega a afastar o prazer de uma bebida quente. Será verdade? Se essa notícia fosse verdadeira, eles estariam em uma situação terrivelmente precária. E Drake tinha a sensação de que o que ouvirá era muito real. Era fato notório entre os oficiais da Commonwealth ali estacionados que as informações oficiais vindas da Federação estavam muito distantes da realidade. O fato de isso não ter surpreendido ninguém foi uma prova de quão afetuosa era a aliança entre a Commonwealth e a Federação. É um vazamento enorme. Então você não sabia, né? Disseram-nos que havia unidades de elite à espera nos beirais. A menos que a inteligência da Commonwealth estivesse propositalmente desinformando Drake, a conclusão era simples. Mesmo que as informações fornecidas à Commonwealth não fossem uma completa invenção, estavam longe de ser totalmente falsas. Eles devem estar tentando causar uma boa impressão ao seu aliado. Ou talvez tenha algo a ver com a proteção da segurança operacional, mas o instinto do partido é ocultar suas fraquezas. Nossa, então, como estão as coisas de verdade? Você acha que uma grande contraofensiva na primavera é possível? Michael franziu a testa e finalmente conseguiu dizer. Honestamente, acho que sim.
Você acha que a Federação conseguirá recuperar força de combate suficiente para isso? Estamos reconstruindo até certo ponto, mas o mais importante é que a liderança está tomando medidas desmedidas para que isso aconteça. Ouvi dizer que só restam bebês e idosos nas regiões fronteiriças que não fazem fronteira com o Império, o que significa que você deve fortalecer seu corpo durante o inverno. Mas afinal havia alguma necessidade ou sentido em lançar um ataque mesmo que limitado. As lições aprendidas em batalha deixaram claro que ofensivas desnecessárias não apenas tendiam a causar baixas excessivas, mas também provocavam contra-ataques inesperados. Não sei. Pode ser por necessidade política. HRRRM, essa resposta é um pouco problemática. O que? Drake sentiu pena de Mikkel, que parecia confuso, mas ele tinha um dever. Isso era algo que ele precisava dizer. Não queremos sofrer perdas. E não temos obrigação nenhuma de compactuar com a imprudência do exército da Federação. Ah, entendi. Acabei de compreender muito melhor a sua posição, Tenente-Coronel Drake. A terra natal de Drake lhe conferia ampla autoridade. Naturalmente, ele tinha permissão para recusar os pedidos da Federação, se necessário. Ele hesitou em acatar o ridículo exército da Federação e sua teimosia. Como soldado com pessoas sob seu comando, ele tinha obrigações, o dever sagrado e inviolável de um comandante. Não posso obrigá-lo a vir conosco. Certamente muitas perguntas permanecem, principalmente qual é o propósito da missão. E vocês? Se o partido ordenar, não temos como nos opor. A expressão no rosto de Mikkel, enquanto ria de si mesmo por não ter o direito de recusar, era de pura bravura. Não há como apresentar objeção. Não para nós. Nunca tivemos escolha. As palavras desse homem, cuja família ainda estava no campo de concentração, eram claras. Provavelmente isso se devia a uma determinação tão feroz que Drake só podia imaginar. Mas eles escolheram lutar. Isso significava que seu companheiro de armas iria para a batalha. Entendo que você e sua unidade não se juntarão proativamente. No entanto, se eu puder pedir sua ajuda, mesmo que mínima, posso preparar uma missão para vocês protegerem na retaguarda. Por isso, o comentário de Mikkel foi extremamente inesperado. Com um suspiro pesado, Drake inclinou a mini garrafa de seu velho amigo uísque e esvaziou o líquido âmbar. Que contenção absurda! Coronel Mikkel, não se afaste. Basta uma palavra e tudo estará resolvido. Mikkel olhou fixamente nos olhos dele. Ele parecia estar sem palavras, como se não entendesse. Somos soldados. Devemos falar de forma simples. Questões de blefe são responsabilidade do quartel-general e dos oficiais políticos. Resumindo, o tenente-coronel Drake era um oficial do Corpo de Magos. Sua unidade de magos era composta por um bando de marinheiros que preferiam voar em direção a uma bala inimiga a viver como covardes. Qualquer um que abandonasse seus amigos em uma tempestade podia afundar no fundo do oceano. Tem um guarda-chuva para dias de chuva. É só pedir. Desculpe, mas por favor, nos dê uma mão. A resposta de Drake era óbvia. Ele não se importava com o que os superiores diriam. Qualquer soldado entenderia. Ele iria para a batalha por seus amigos. Não havia necessidade de uma discussão complicada. Com prazer. Imagem. Véspera de Natal, ano unificado de 1926, área de linha de frente do Exército Imperial no leste, guarnição do Camp Group Salamander. Salamander CP, aqui é Cherubim 01. Alerta. Cherubim 01, aqui é Salamander 01. Qual é o alerta? Passe-me um relatório da situação. Confirmamos a presença de uma unidade da Federação avançando para a sua área. Ela possui uma força de cerca de 2 ou 3 batalhões. Além disso, estamos captando múltiplos sinais que parecem ser de unidades de magos. Elas estão se dirigindo para a vila na zona 18 do mapa. Ao se levantar, Tânia franze inconscientemente a testa ao ouvir o relatório da unidade de reconhecimento aliada dos magos. Se o mapa que ela havia memorizado estiver correto, eles já ultrapassaram em muito a linha de frente. Será que algum Papai Noel terrível está invadindo? Maldito ser X e seus semelhantes. Salamandra 01, entendido. Não há engano. Cópia. Tudo normal. Droga. Eles estão muito perto. O que aqueles desgraçados no comando da patrulha da linha de frente estão fazendo? Por favor, aguarde. Eles são comandos de esqui. Isso já foi confirmado. A unidade Cherubim está fazendo um ótimo trabalho, mantendo a vigilância e relatando os resultados. Eles são uma unidade excepcionalmente habilidosa? Se eu puder esperar alguma resistência deles. Nutrindo um leve desejo, ela diz: obrigada pela informação. Qual é a sua missão atual? Estamos voltando de uma missão de reconhecimento de longo alcance. TCH. Tânia reprime a vontade de estalar a língua. Se eles estão voltando de uma missão de reconhecimento, então levar as informações de volta à base é prioridade máxima. E se eles se aventuraram tão longe, deve ter sido porque o quartel-general solicitou especificamente. Se ela atrapalhasse isso, causaria mais do que uma má impressão. Infelizmente, teremos que lidar com isso por conta própria. Cherubim 01. O Camp Group Salamander partirá imediatamente. Transmita os detalhes ao alto comando. E se houver alguma dúvida adicional, agradeceria se nos informasse também. Roger, Salamandra 01. Boa sorte lá fora. Quando a linha silencia com um bip, Tânia pensa por um instante. De qualquer forma, a unidade de reconhecimento provavelmente reportará ao alto comando. Teoricamente, podemos esperar que os superiores decidam o que fazer. Mas se for a nossa área que está sendo atacada, Tânia provavelmente precisa atacar e repelir o inimigo. Que momento de suspirar. Eles estão avançando com esse tempo? Esses caras da Federação são mesmo um bando excêntrico. Bem então, Tânia pondera sobre os preparativos necessários, mas é simples. Por sorte, ela acabou de enviar a Major Weiss em uma daquelas missões estranhas que eles têm realizado com tanta frequência ultimamente. Isso significa que já há uma companhia totalmente armada no ar, pronta para uma missão de combate.
Além disso, há uma empresa em treinamento, pronta para ser mobilizada. Em outras palavras, o alerta da Cherubim chegou no momento perfeito. 02, urgente a partir de 01. Estou alterando sua missão. Altere seu destino imediatamente para a zona de coordenadas 18. O que aconteceu? Vice responde habilmente com uma pergunta direta, como era de se esperar. Tânia acha sua maravilhosa ausência de esforço desperdiçado satisfatória. Uma unidade amiga de reconhecimento mágico avistou uma grande força da Federação cruzando nossas linhas. Meu palpite é que eles estejam a caminho para atacar a Vila Lee. O que ela tem para lhe dizer é muito simples. Ela o informa sobre sua missão nos termos mais simples possíveis. O que sabemos é que existem 2 ou 3 batalhões de comandos de esqui, além de um número desconhecido de magos. Ajude a defesa detendo-os o mais rápido possível. Além disso, ela esclarece, apoiem os aldeões aliados. Expulsem o inimigo ou ganhem tempo para uma evacuação. Vice não demonstra surpresa nem nada do tipo, mas nem ele mesmo aceita essas ordens com leviandade. Após alguns instantes de silêncio, ele responde aflito. Com todo respeito, poderia reconsiderar isso? Mesmo que seja apenas uma ação para retardar o avanço inimigo, enviar tropas para o combate com civis presentes é. Não posso dizer que seja o que eu preferiria, mas não podemos ignorá-los. Se abandonarmos a aldeia do Conselho de Autogoverno, o general von Zetor nos assassinará por deixarmos o inimigo lucrar. Tânia está falando sério. Zetor se esforçou muito para elaborar esse plano para dividir o inimigo. Se não pudermos garantir a segurança da autoridade local com a qual estamos aliados, não podemos esperar a vitória na guerra de guerrilha. A essência da segurança é a confiabilidade e a confiança. Se não pudermos proporcionar segurança, ninguém acreditará em nós. Pensar que isso está acontecendo bem antes do Natal também. É tão... Como posso dizer? Essas notícias realmente dificultam manter o moral elevado. Bem, isto é política. É um presente do nosso querido Estado-Maior, Major. Muito obrigado pelo presente maravilhoso. No fim das contas, a reação de Vice é apropriada para um soldado em campo. A ação militar para fins políticos muitas vezes significa cometer imprudências a pedido de pessoas irracionais. Não gosto da desculpa do feriado, mas entendo que os subordinados de Tânia estejam ansiosos por um recesso de Natal. Quem sabe como as coisas são para os comunistas, para quem o Natal é oficialmente proibido. Mas tenho certeza de que até os membros mais durões do grupo de combate Salamandra aguardam ansiosamente por esta época do ano. Tenho uma boa notícia, embora não saiba se irá satisfazê-los ou não. Pode parecer básica, mas a área deve ser fortificada, se o Conselho de Autogoverno estiver fazendo seu trabalho, é claro. Trabalhos de campo amadores? Não espero muito. Nesse cenário, a postura de Vice era a mais prudente. Será que uma posição defensiva construída por amadores resistiria a um ataque da Federação? Se não dependesse de mim, eu diria que é uma aposta arriscada. Infelizmente, Tânia está numa situação delicada como parte da gerência intermediária. Não estou dizendo para vocês aguentarem até serem aniquilados. Estou indo na direção de vocês agora com o resto do batalhão. Seria muito melhor se eu pudesse autorizá-los a recuar, porque é uma tarefa impossível. Argyun. Tânia balança a cabeça. Sem reclamações. Preciso terminar esse trabalho o mais rápido possível. A conclusão é simples. Isso precisa ser feito o mais rápido possível. E o inimigo não pode ser ignorado. É isso que me faz odiar tudo. Qualquer mundo onde a mera invocação de 3 palavras por razões políticas possa lançar magos em batalhas acirradas não passa de um lixo. É a prova de que Deus não existe. Se você ainda tem alguma dúvida, basta ver como o monstro Ser X está causando estragos. De qualquer forma, Tânia muda sua prioridade para assuntos militares e transmite as informações necessárias. Mais uma coisa, deve haver um oficial de comunicações lá. Façam contato com ele e peçam que evacue o local. Depois disso, vocês vão para frente e montam uma defesa móvel. Roger, posso ficar com a companhia aérea reserva? Considerando o progresso do treinamento deles, estou pedindo que fiquem de prontidão. A força principal está a caminho. Entendido. Então vamos para a aldeia agora. Devemos instruí-los a queimar tudo? A resposta de Tânia à pergunta é curta e imediata. Não. Correndo o risco de parecer insistente, você tem certeza? Todos estão tentando descobrir como sobreviver ao inverno rigoroso que se aproxima, e camas são difíceis de encontrar. Então essa luta também gira em torno desses lugares quentes para dormir. Se deixarmos prédios para os inimigos, é provável que eles os usem. É fácil deduzir que Vice resistirá, dizendo que quer acabar com tudo. Por isso, a resposta de Tânia já estava decidida desde o início. Sim. 02. Isto é uma guerra política. Então você está se fazendo de herói, salvando os moradores da malvada federação? Tânia acena com a cabeça. Viu, você entendeu. A necessidade política de garantir a segurança não nos permite abandonar esta cidade. Se nos envergonharmos com o Natal tão próximo, certamente teremos problemas mais tarde por causa disso. Mas os únicos que arriscariam suas vidas por alguém que não fosse um aliado declarado, devem ser algum tipo de malucos. Soldados de verdade desprezam esse tipo de romantismo. Se fossem pessoas do nosso próprio povo, os membros do grupo de combate Salamandra se dedicariam à defesa sem nem mesmo pedir detalhes. Mas Tânia não pode negar que essa é uma questão diferente. Estou avisando, não quero ver vocês defendendo a vila só de nome. Deem tudo de si. Reforços da unidade principal estão a caminho. Estou indo correndo com o resto do batalhão. 02 entendido. Chegaremos antes das forças principais e travaremos uma ação de retardamento. Mesmo quando você não está se sentindo motivado, é inaceitável fazer o trabalho de qualquer jeito. Depois de dar um aviso a Vice e confiar a ele a vanguarda, Tânia se prepara para partir. A primeira tenente Cerebriacol deve ter aparecido enquanto Tânia estava no rádio, porque ela está exatamente onde é necessária, como sempre. Tânia lança-lhe um olhar e diz: Tenente Cerebriacol, dê o alarme para o Cap Group e faça com que todos se apresentem em seus postos de alerta.
Sim, senhora. Imediatamente. Tânia não tem queixa sobre a eficiência de seu ajudante. Honestamente, entre seu vice-comandante e seu ajudante, esta unidade é de qualidade excepcional. Trabalho em equipe, onde cada membro desempenha sua função adequadamente, é exatamente o que esta era exige. O restante do 203º Batalhão de Magos Aéreos deve se preparar para a missão. Deixaremos a companhia de substituição do Tenente Vusteman como reserva para proteger a base. Mantenham-se alertas. Eu mesmo liderarei o batalhão. Então, o comando passará para o Capitão Arrens. Certo. Tânia acena com a cabeça e acrescenta mais instruções. Talvez seja porque ela o está comparando ao Capitão Maybert, que é cauteloso demais. Mas comandantes de unidades blindadas como Arrens tendem a preferir ações excessivamente agressivas. Não quero parecer repetitivo, mas as instruções precisam ser claras. Confusão causada por instruções pouco claras é fruto da incompetência de chefes incompetentes. Diga a ele para proteger a base e caso não receba novas instruções após 72 horas, ele deverá reportar a situação ao Quartel-General do Leste e solicitar novas ordens. Claro que reluto até mesmo em considerar a possibilidade de um cenário de precaução como esse, mas é a diferença entre ruim e pior. Isso é melhor do que o capitão agir como um tolo e abandonar tudo se a Tânia ficar incomunicável ou algo do tipo. Não sou criança. Não vou fugir da responsabilidade do trabalho que me foi atribuído, mesmo que o salário de Tânia não seja compatível. Não tenho muita escolha, já que o contrato já foi assinado. Ah, e agradeça ao comando dos querubins. Diga a eles que vou oferecer uma rodada de bebidas como agradecimento pelo aviso prévio. Embora minha carga de trabalho tenha aumentado, seria um erro ficar com raiva de quem traz as más notícias. Com exceção de alguns excêntricos que sonham em se tornar imperadores nus, o que você precisa ao tomar decisões é informação precisa. Aqueles que a fornecem merecem elogios à altura. Com um aceno compreensivo, Cerebracol parte apressadamente para cumprir sua função de mensageira. Ela entendeu. Tânia tem certeza de que ela lidará com tudo adequadamente. Nesse ritmo, ela se tornará uma excelente oficial de alta patente. Bem, então, pensa Tânia depois de dar todas as instruções necessárias. Eu esperava que um ataque de infiltração acontecesse eventualmente. Afinal, estamos em guerra. Isso é inevitável. Falando sério, que comunistas e nacionalistas tão trabalhadores apodreçam na terra. Tânia resmunga isso para si mesma, mas há algo que não consigo entender. O frio é a fúria da natureza. A Federação e o Império têm que enfrentá-lo igualmente. Mesmo que o exército da Federação esteja familiarizado com o inverno nestas paragens, este não é o clima ideal para caminhadas para ninguém. Resumindo, não é um bom momento para ter tropas em movimento. Uma ofensiva de inverno não parece sensata. Seria uma operação de reconhecimento em força? Mas ouvi dizer que eles nem sequer têm tropas suficientes para montar um contra-ataque. O que me vem à mente é um palpite, calculado a partir de um objetivo estratégico. O reconhecimento em ação implicaria automaticamente uma ligação com uma operação futura. Naturalmente, isso implica que a Federação possui as forças necessárias para lançar um ataque em grande escala com base nas informações obtidas no reconhecimento. Mas Tânia não consegue entender muito bem. Uma grande ofensiva não faz sentido a menos que se tenha muitas forças para mobilizar na batalha. O exército da Federação afirma ter tantas tropas prontas? Será que o exército da Federação se recuperou mais rapidamente do que nossas informações indicavam? De todos os, faz apenas 1 ou 2 meses que a frente estagnou. Nem mesmo o exército da Federação escapa às leis da física. Apesar de possuir uma força de trabalho tão vasta que se poderia descrever como soldados brotando de árvores, eles ainda necessitam de um mínimo de treinamento e equipamento. Pensando logicamente, é impossível que eles tenham reservas estratégicas suficientes para lançar um contra-ataque geral. Se tivessem, teriam as enviado para a batalha antes do colapso inicial de suas linhas. Caso contrário, o Estado-Maior do Exército da Federação estaria deixando um monte de soldados ociosos. Dito isso, é inútil tentar provar uma hipótese apenas com dedução e gritar que deve ser XYZ. Ignorando completamente as suposições por hora, Tânia resolve as questões de forma direta. O fator crucial aqui é a intenção do inimigo. Primeiro, trata-se de uma operação de reconhecimento ou não? Ao me fazer essa pergunta, consigo começar a entender um pouco dessa confusão. Se isso realmente fosse o prelúdio de uma grande ofensiva, tudo, inclusive o rádio, estaria fervilhando de energia. Tânia já participou de ofensivas importantes o suficiente para reconhecer a atmosfera peculiar que o campo de batalha assume quando uma grande força está em movimento. Ela está confiante de que não erraria nessa ligação, o que significa que não está havendo uma ofensiva geral neste momento. Ela está convicta de si mesma enquanto murmura a afirmação olhando para o teto. Além disso, se fosse realmente um ataque em grande escala, o quartel-general e o controle da linha de frente já estariam em alerta máximo há tempos. O fato de os sinais de alerta não estarem surgindo significa que não há necessidade de questionar o julgamento dela. Trata-se, portanto, de uma ofensiva limitada. É válido interpretar a sua intenção como um reconhecimento em força. As hipóteses devem ser o mais simples possível, independentemente do propósito subjacente. Ela não pode negar a possibilidade de o exército da Federação ter lançado um ataque para testar as linhas defensivas imperiais. A questão crucial é o momento em que foi realizado. O que os fez pensar que valia a pena correr o risco? É a mesma pergunta que ela fez originalmente. A Federação tem tropas suficientes para realizar um reconhecimento em força? Se não, estão desperdiçando vidas humanas em vão. Mesmo que seja a Federação, é difícil imaginar que tamanho desperdício seja permitido. É claro que se decidirem não atacar em consequência do reconhecimento, podem minimizar os sacrifícios. Se com o sacrifício de alguns, muitos puderem ser protegidos, qualquer exército celebraria qualquer tipo de tragédia. Mas ainda assim é um desperdício. Devo considerar outra possibilidade? Tânia pensa novamente.
Possibilidade 1. Um ataque de assédio. A alternativa mais provável é que eles estejam simplesmente nos sacaneando. É uma tática clássica, pois vai nos cansar. O problema dessa ideia é que já confirmamos que eles mobilizaram uma força que tem, no mínimo, o tamanho de uma brigada. Esse é um contingente de tropas muito grande para mero assédio, e nada garante que essas sejam as únicas tropas que cruzaram a fronteira. Considerando que pode haver tropas posicionadas em locais estratégicos, não podemos descartar a possibilidade de um ou mais destacamentos. É como se estivéssemos num copo d'água pela metade. Se devemos ficar otimistas por termos conseguido manter metade ou lamentar que só temos metade, só depende da Tânia. A água que se foi não vai voltar. Nesse caso, a água representa tempo e iniciativa. Ela não pode se dar ao luxo de perder mais nada do seu copo. Acho que não tenho escolha. Ela se firma em sua determinação enquanto decide como responder. Uma vez que ela tenha definido seu rumo, ela precisa segui-lo. As unidades restantes na base se mobilizaram rapidamente, de maneira ágil e extremamente organizada. As forças principais do 203º Batalhão de Magos Aéreos são compostas por 2 companhias comandadas pessoalmente por Tânia. Suas tropas assumem formação de assalto e avançam rapidamente em direção à vila. No caminho, chega a notícia do quartel-general do Grupo de Exércitos do Leste de que tropas da Federação estão cruzando a fronteira em vários pontos. Mas a missão do Camp Group Salamander permanece inalterada. Ufa! Tânia agora tem certeza de que tomou a decisão certa. Se tivesse adiado a mobilização, eles teriam partido para a missão praticamente sem recursos. Então é mesmo uma operação de reconhecimento em vigor? Estou com dificuldade em acreditar nisso. Dito isso, é perigoso se distrair. Ter um suprimento abundante de água é o que faz as boas ideias surgirem. Por enquanto, Tânia precisa cumprir seu dever. Não há outra opção a não ser pensar nisso mais tarde. Tenente, alguma mudança nas conversas de rádio inimigas? Nenhum. O exército da Federação usa apenas sinais codificados de curto alcance para comunicação entre os membros da unidade. Mas eles parecem estar operando em total silêncio de rádio. Isso é estranho. Mesmo com várias unidades cruzando a fronteira? Normalmente, quando várias unidades tentam coordenar uma operação, as comunicações de longo alcance são essenciais. E claro, quem tenta interceptá-las naturalmente explora a brecha oferecida por essas transmissões de longo alcance, tentando localizar os atacantes. O Camp Group Salamander e seu quartel-general são um bom exemplo. Se o inimigo conseguir interceptar as trocas de mensagens entre os dois, mesmo que não entenda o conteúdo, poderá usar a informação de que alguma unidade e o quartel-general estão trocando mensagens em seu processo de tomada de decisão. Sim, coronel. Embora o tempo não esteja dos melhores para as ondas de rádio, se realmente não conseguirmos captar nenhum sinal de longo alcance, eles devem estar evitando usá-las de propósito. Eles pensaram nisso mais do que eu esperava. Fazendo uma careta ao ouvir a resposta de seu ajudante, Tânia elogia sinceramente a astúcia do inimigo. Nem mesmo um falante nativo do idioma da Federação, como Cerebriacol, consegue interpretar à primeira vista as transmissões codificadas de curto alcance do inimigo. Se eles não estão acostumados a cooperar, provavelmente optarão por operar individualmente. Imagino que sim. Que saco, resmunga Tânia mentalmente. Se várias unidades estiverem se comunicando, é relativamente fácil localizar suas posições, mas quando o inimigo não está conectado ao rádio, a situação pode até mesmo se transformar em uma série de batalhas acidentais. As forças de Tânia estão a caminho para se encontrar com Vais e os outros que vêm de outra direção, mas ela fica nervosa porque não conseguem prever os movimentos do inimigo. Talvez fosse melhor priorizar a consolidação de nossas forças, mesmo que isso nos custe um pouco de tempo. Assim que ela começa a pensar nisso, das 2 horas às 1 hora é urgente. Das 2 horas às 1 hora é urgente. A voz tensa de Vais, com um pouco de estática na mixagem. Tânia responde assim que ouve. Aqui é 01. O sinal está claro. O que é? 02 para 01. Fizemos contato com o inimigo. Era o confronto que ela temia. Estamos em confronto com uma companhia de comandos magos que parece ser do exército da Commonwealth. 01, entendido. Incapaz de se conter, ela dispara. Droga. Uma unidade da Commonwealth? Erros de identidade acontecem com frequência no campo de batalha, mas é altamente improvável que Vais cometesse esse tipo de erro. A Commonwealth está conduzindo uma operação conjunta com a Federação? Tudo sempre chega tarde demais. Não temos informações suficientes para tomar decisões bem fundamentadas. Poderá haver reforços da Commonwealth. Você já notificou o responsável pela comunicação? Ou a interferência ou o rádio dele está variado? Não consigo estabelecer ligação. Sabendo que era inútil perguntar, Tânia obtém a resposta que esperava de seu ajudante. Incapaz de prever os movimentos do inimigo, ela se vê obrigada a considerar as forças inimigas ainda não confirmadas. De repente surge a incerteza sobre se as tropas que ela está enviando serão suficientes. De qualquer forma, a situação não é boa. Informe o quartel-general. Dê a eles uma atualização. Tânia dá a ordem como reflexo condicionado. Seu choque é tão grande que ela quer render os dentes e repassa a situação em sua mente. Como comandante, ela só consegue pensar em quão complicada se tornou a situação. Muito provavelmente, várias unidades inimigas estão operando individualmente nesta batalha. Teoricamente, se estiverem dispersas e sem se apoiarem mutuamente, isso daria às tropas de Tânia a chance de eliminá-las uma a uma. Mas como não há uma boa maneira de localizá-las, isso é apenas uma fantasia por enquanto. Ela ainda não descarta a possibilidade de suas unidades serem arrastadas para um confronto armado, e o que é ainda mais preocupante, elas ainda não têm uma ideia clara do tamanho da força inimiga. Simplificando, podemos chamar isso de névoa da guerra, mas isso não melhora a situação.
Vai ser difícil aliviar a tensão entre seus aliados nesse impasse. É doloroso não podermos dizer a eles que isso é impossível para nós. Se o exército imperial abandonar o Conselho de Autogoverno à própria sorte, isso poderá desencadear uma série de eventos negativos. Um passo em falso e o Conselho poderá até mesmo se tornar traiçoeiro. Se começarem a duvidar da confiabilidade do Império, esses indivíduos poderão acabar voltando para os braços da Federação. A paz na retaguarda, milagrosamente assegurada pelo Tenente-General von Zetor, seria destruída, e as linhas de suprimento imperiais ficariam sujeitas a riscos ainda maiores do que antes. Mas mesmo que disséssemos a eles que não podemos fazer isso, com a situação atual, não há como voltarmos direto para casa. Considerando a urgência da situação, o caminho a seguir é claro. O atual estado da guerra exige que o Império faça um gesto demonstrando que não está abandonando o Conselho de Autogoverno. O modo de pensar típico do Estado-Maior do Exército Imperial nessas circunstâncias é completamente desprovido de emoção. Independentemente do resultado, os superiores enviarão uma equipe de reforço. Seria ótimo ter sucesso. Se falharmos, é o mínimo que posso fazer, mas derramarei algumas lágrimas pelos sacrifícios que fizemos em nome do resgate. Esse é o tipo de pessoa que um oficial do Estado-Maior é. Se ela não fosse o cordeiro nessa situação, Tânia não teria hesitado em sacrificá-lo. Retirar-se não é uma opção. É uma reviravolta tão grande, ela quer gritar, trocamos de posição com o exército da Federação. Uma reviravolta? Distraidamente, ela verbalizou seu pensamento e de repente teve uma ideia. Algo está diferente do habitual. O que é? Nossas posições se inverteram. Espere, será que é isso? É apenas uma possibilidade. Mas, o que vem à mente de Tânia é o estado mental das tropas da Federação que estão atualmente em uma provável missão de reconhecimento. Elas estão se divertindo invadindo o território inimigo. Provavelmente sabem muito bem a hora de parar. Não, eles devem ser. Considerando a posição deles, o princípio por trás da ação é óbvio. Se pudessem fugir, certamente o fariam. Devo agradecer à escola por me ensinar a cultivar o hábito de ver as coisas sob a perspectiva dos outros. Suba. Até 8.000. Assim, Tânia elimina qualquer vestígio de movimento furtivo. Ela abandona imediatamente o plano de se aproximar da zona de combate em voo Noé e subir em seguida. Quando seu ajudante e os outros a encaram com um olhar interrogativo, Tânia dá ordens decisivas. Sinais de mana em potência máxima. Estamos subindo. Suba. Tem certeza? Pergunta sua ajudante, olhando com os olhos. Façam isso, grita Tânia. Escutem, continua ela, vamos enlouquecer o inimigo com nossa presença avassaladora. Abram o canal de rádio também. Transmissão pública. Potência máxima. O quê? Digam à aldeia que nós, o grupo de combate Salamandra do Exército Imperial, estamos chegando e que nos aguardem. Façam isso tanto no idioma imperial quanto no da Federação. Não acho que isso vá chegar à aldeia, mas, por agora, isso não importa. O objetivo é gritar. Ao posar para fotos, a própria pose tem um significado. Na verdade, transmitir todo o conteúdo da mensagem pode ser relegado a uma importância secundária ou terciária. Tem certeza? O Conselho de Autogoverno e o Exército da Federação darão continuidade ao assunto, certo? Tânia está confiante. Não há dúvida de que o Estado-Maior considerará isso uma boa decisão. O do 103º Batalhão de Magos Aéreos simulará um ataque contra um enxame de inimigos. Mesmo que não cheguemos a tempo, mostrar que estávamos a caminho é melhor do que nada. O inimigo pode estar se preparando para nos interceptar. Tudo bem. Isso vai aliviar um pouco a pressão sobre a aldeia. Não é ruim insinuar que reforços estão a caminho. Assim que fizermos nossa presença ser notada, as unidades da Federação poderão se juntar a nós voluntariamente. Se isso acontecer, ficaremos presos em alguma reunião e usaremos isso como desculpa para não chegar a tempo de realizar um resgate. Não há praticamente nenhum problema com isso. Contanto que possamos evitar baixas. Acho que os magos da Federação são os covardes. Vamos dar uma lição nesses imbecis. Batalhão, acionem seus sinais de ataque na potência máxima. Sigam-me. Imagem. No mesmo dia, a unidade multinacional. As ondas transmitidas por uma vasta área atingiram uma potência tão grande que chocaram o tenente-coronel Drake. Um sinal de ataque, somado a um avanço em disparada, revelou completamente sua posição. Ao captar os sinais de mana, ele percebeu que eram magos nomeados, mesmo que não quisesse. Ele ainda se lembrava daquelas ondas características da margem do Reno. Era impossível confundi-los. Eles, estavam chegando. O diabo do Reno e sua gangue maligna. Coronel Drake. Eu sei. Isso é ruim. No instante em que percebeu, Drake se virou imediatamente e correu em direção ao tenente-coronel Mikel e às tropas principais. Coronel Mikel, aquele batalhão de Named está aqui. Recebemos os sinais. Qual é a situação? Uma companhia já contornou o inimigo para bloquear nossa fuga e está atualmente em combate com nossa unidade defensiva posicionada ali. A diferença de efetivo é enorme. O máximo que nossa companhia isolada pode fazer contra eles é ganhar tempo com uma ação de retardamento. Droga! Este é o pior cenário possível. Fazia sentido que Mikel praguejasse, lançando um olhar furioso para o céu na direção de onde os imperiais provavelmente estavam vindo. De acordo com as previsões do Estado-Maior da Federação, o exército imperial faria seu primeiro movimento com bastante atraso. Eles praticamente garantiram que haveria tempo suficiente para segurar a vila e estabelecer uma posição defensiva. Mas a realidade se mostrou menos favorável. A resposta do exército imperial foi demasiado rápida. Conquistamos a aldeia? Não está indo muito bem. Ainda não conseguimos romper a defesa adversária. É só uma vila. De todas as... Drake gritava sem perceber. As unidades de infantaria e magia juntas não conseguem nem capturar uma vila?
transformou-se numa fortaleza com um perímetro de segurança. Isso não pode ser. Não estamos atacando nenhuma base militar. Era difícil acreditar em uma notícia dessas que chegou sem aviso prévio. Pelo que Drake sabia, vila era um termo para uma área residencial, não um ponto forte fortificado para combate. Ele não entendia por que seria tão fortemente defendida. Nem mesmo com o poder de fogo dos magos você consegue passar? Já tentamos 2 vezes. Nem mesmo as fórmulas de penetração projetadas para destruir blindagens são eficazes. É uma fortificação primitiva composta principalmente de sacos de areia, mas deveríamos ter trazido artilharia pesada. Era isso que significava ficar perplexo. Escolhemos uma vila aleatória, mas por acaso ela tem defesas tão poderosas que precisamos de artilharia pesada para capturá-la? Nunca imaginei que eles estariam tão preparados. Ele era um mago da marinha que só conhecia batalhas de contra-insurgência e a repressão de revoltas nas colônias. Atônito, ele resmungou quase inconscientemente, não acredito. Você está me dizendo que as pessoas que moram aqui construíram essas fortificações? Seria mais realista se lhe tivessem dito que o inimigo havia decifrado seus códigos, que haviam infiltrado nos altos escalões. Mas sua dúvida foi dissipada pelo homem que estava ao seu lado. Acho que é possível. Coronel Miquel. Para esses aldeões, nós, soldados da Federação, não somos nada além do exército do amado Partido Comunista. Imagino que os caras que nos enfrentam hoje provavelmente já tenham ouvido uma série de exigências absurdas repetidas vezes, cuspiu Miquel com amargura. Isso explicaria por que eles são tão ferozmente hostis. Miquel era um patriota, mas não se podia exatamente chamá-lo de um lacaio do Partido Comunista. Mesmo assim, ele foi perseguido pelas consequências dos atos de seu dono. Que contradição! Todos odiavam o partido do fundo do coração, mas estavam presos em lados opostos, lutando entre si. Era terrível que não conseguissem se entender. Por enquanto não há nada que possamos fazer. Drake balançou a cabeça. Conversar levava tempo. Para os exércitos em guerra, o tempo era um recurso precioso demais. O simples fato de terem que realizar um reconhecimento em força não significava que fossem obrigados a se tornarem mártires, como aqueles que haviam garantido uma rota de fuga e avançado nervosamente em território inimigo. Eles mal podiam esperar para partir. Pelo que Drake sabia, ele queria desistir assim que conquistassem algo notável. Ele havia feito um acordo secreto com Miquel. Se necessário, eles considerariam se retirar fazendo com que Drake se comportasse de maneira irracional. Precisamos alcançar algo. É certamente isso que Moscou deseja. Mas eles não podiam ir embora sem trazer nada de volta. Havia a situação de Miquel a ser considerada. Infelizmente, se falhassem, o estimado amigo de Drake ficaria à mercê do partido, sempre misericordioso. Então, vamos dar o toque final a esta operação conjunta da Commonwealth e da Federação? Temos que vencer, mesmo que seja apenas no nome. Com certeza. Isso aconteceu exatamente no momento em que Miquel assentiu com um sorriso irônico. No exato momento em que uma unidade de infantaria se aproximava de um estábulo que havia sido transformado em casa-mata. Os 2 oficiais testemunharam a explosão de uma bomba que devia estar escondida na sarjeta. Além disso, começaram os disparos de um franco-atirador, que parecia ter a mira bem definida. Ah, droga! Isso é uma porcaria! Resmungou Drake. A cena que se desenrolava diante de seus olhos era horrível. Antes que os sobreviventes caíssem um após o outro, os magos da Federação lançaram uma chuva de granadas de fumaça enquanto mantinham suas defesas em posição de prontidão. Mas o fogo do outro lado nunca cessou. Drake talvez não entendesse o idioma da Federação, mas os gritos e urros que ecoavam no ar eram comuns a todas as nações. Mesmo sendo alguém orgulhoso de ter sobrevivido a alguns campos de batalha terríveis, este lhe deu uma vontade incontrolável de lançar todas as maldições que lhe viessem à mente contra Deus. O exército da Federação não podia se render sem lutar. Os magos lançaram fórmulas contra o bunker, e sob essa cobertura de fogo, os soldados de infantaria se aproximaram e os silenciaram com explosivos. Era assim que se fazia neutralizar os comprimidos um por um, mas o número de vítimas estava aumentando. Criaram uma cortina de fumaça para resgatar os poucos feridos. Enquanto a unidade da Federação se reagrupava, o comandante elevou a voz em um megafone. Estamos aqui para eliminar os guerrilheiros armados. Se vocês os entregarem, garantiremos a segurança da vila. Render? Não. A resposta foi a definição de ferocidade. O Partido Comunista deve ter feito muita mal a essas pessoas. Então é assim que funciona quando se trata do exército da Federação? Drake comentou, agarrando o intérprete que estava ao seu lado. Ele não tinha tempo, mas traduziu seu argumento para a linguagem da Federação e quando achou que sua pronúncia horrível era boa o suficiente para ser compreendida, partiu para a ação. Coronel Miquel, deixe isso conosco. O que? Enquanto Miquel se preparava para lançar outro ataque, Drake voltou para o seu lado e expôs suas intenções de forma clara. Ele sabia que obter a aprovação de Miquel ali provavelmente prejudicaria sua posição no exército da Federação. Em vez disso, teria que apresentar a situação de uma forma que desse a impressão de que ele agiu principalmente por conta própria. Drake começou a gritar em um inglês desajeitado da Federação. Este é o exército da Commonwealth. Rendam-se. Como soldados de Sua Majestade, nós os trataremos de acordo com a lei internacional. O quê? Por um instante, houve silêncio. Drake se preparou e saiu para um local onde os aldeões, que se recusavam terminantemente a se render, pudessem ver seu uniforme. Até mesmo um mago poderia morrer se fosse atingido por um tiro através de sua carapaça defensiva. Mas um mago marinho sem vaidade ou insanidade era como um humano sem alma. Se vocês se recusarem, enviaremos o exército da Federação para invadir a vila. Tendo dito isso em linguagem da Federação, Drake tinha certeza de que suas palavras estavam surtindo efeito. A prova disso era o silêncio que se abalava sobre os tiros.
Mais importante ainda, o próprio Drake não havia sido baleado, apesar de ter saído de sua posição defensiva. A primeira etapa foi concluída com sucesso. Drake imaginava que o próximo passo seria arrastar o intérprete assustado e iniciar as negociações, mas suas expectativas foram frustradas de uma forma positiva. Vocês são mesmo do exército da Commonwealth? Era sua língua materna. Vocês não conseguem nem notar a diferença entre os nossos uniformes? Drake gritou de volta, mas elevou sua avaliação da aldeia. Ele nunca imaginou que um cidadão da Federação, perdido no interior, fosse capaz de falar um idioma oficial da Commonwealth com tanta fluência. Prove que você não é da Federação. Tenho orgulho em declarar isso. Você acha que sou tão idiota a ponto de confundir meu próprio exército? Cala a boca. Pensar que eu estaria tendo uma discussão acalorada na minha língua nativa aqui fora. A gente nunca sabe o que a vida reserva. Mas ele se animou com o fato de que isso facilitaria as coisas. Rendam-se. Se entregarem os combatentes, garantimos que os não combatentes ficarão em segurança. Juro pela nossa bandeira. Será que eles entenderam a implicação? Por favor, deixe que eles entendam a mensagem, por favor. Drake orou a Deus. Por sorte, sua oração foi ouvida. Estamos saindo agora. Certo, entreguem os combatentes. A resposta que se obteve foi a que ele esperava. Eles poderiam chegar a um acordo, embora fosse o compromisso mais frágil possível. Não atirem. Não façam nenhuma besteira. Ter Mikel ali, rugindo para evitar uma explosão, foi reconfortante. Eles estariam em apuro se a sorte os abandonasse agora. Não me surpreende que tenha parecido uma eternidade. Larguem suas armas e saiam com as mãos para o alto. Merda. Um rifle foi jogado na neve. 2, e à medida que se amontoavam, 10 homens formaram uma fila, encarando Drake com as mãos para o alto. Ele caminhou ousadamente em direção a eles e gritou para causar impacto. Amarrem-nos. Empacotem-nos para o transporte aéreo até o porto. Enviaremos eles para a pátria como prisioneiros. Não façam, sob nenhuma circunstância, nada imprudente como deixá-los morrer congelados. Tudo o que ele disse depois disso foi puramente para tranquilizar os prisioneiros. Serviu também como um aviso severo ao exército da Federação, que sem dúvida os encarava com hostilidade. Sim, exigiu tempo e esforço, mas foi um procedimento necessário. Enquanto o exército da Commonwealth assegurava os prisioneiros, Drake suspirou como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Na realidade, provavelmente não tinham conseguido desarmar a aldeia. Ele exigirá que entregassem os combatentes, então a aldeia simplesmente ofereceu alguns homens adultos. Se tentassem tomar o controle total do local, sem dúvida haveria um contra-ataque. Bom trabalho, Coronel Drake. Você conseguiu fazer prisioneiros, em teoria, subjugar a aldeia. Isso já é um sucesso. Vamos sair daqui. O que vai acontecer com você? Por que não brincamos um pouco mais? Agradeço sua consideração, mas não há necessidade. Nessas circunstâncias, tudo o que podemos fazer agora é desistir. Drake levou a mão à orelha. Não entendo o que você está dizendo. O que você está? Mikel quase elevou a voz, mas quando Drake apontou para o oficial político que aparecerá à distância, ele entendeu e assentiu. Usando a desculpa da barreira linguística, eles envolveriam o oficial político na decisão de se retirar. Essa era a pequena farsa que Drake havia criado. Devo pedir a ela para interpretar? Claro, um pouco de comédia pastelão de vez em quando pode ser divertido. Se este roteiro funcionar, que tal se tornar um dramaturgo, Coronel Drake? Eu lhe escreverei uma carta de recomendação para o teatro mais venerável de Londinium. Ha. Por favor, faça isso. Tendo compreendido o que eles estavam tramando, Mikel chamou o oficial político em língua da Federação. É claro que as circunstâncias eram tais que era possível considerar a missão cumprida. Era óbvio que até mesmo um soldado inexperiente como o oficial político seria capaz de perceber que a retirada era a coisa mais prudente a se fazer. E era por isso que algumas manobras baratas poderiam lhes render resultados. Drake não conseguia entender a tempestade de linguagem da Federação que Mikel estava usando com ela, mas podia imaginar sobre o que estavam falando. Isso era perfeitamente natural, já que fora ele quem escrevera o roteiro. O senhor vai continuar lutando, Coronel Mikel? Quando ele fez uma pergunta fingindo ter percebido a situação, o oficial político assentiu com a cabeça, perplexo. Desculpe, Coronel Drake. Poderia esperar um pouco? Ela se desculpou e então começou a conversar com Mikel. Foi muito bom ter uma ideia, mesmo que por um instante, do que eles estavam dizendo, apesar de estarem falando em uma língua estrangeira. Muito provavelmente o oficial político está gentilmente persuadindo, ou talvez admoestando, o teimoso Coronel Mikel a se retirar. Contrariando seus verdadeiros sentimentos, Mikel se mostraria relutante e Drake, que havia envolvido o oficial político, sugeriria a retirada das acusações. Considerando o esboço simplificado que Drake havia elaborado, era risível, mas pensando em maneiras de agradar aos altos escalões do exército da Federação, era um passo necessário. Dito isso, ele não podia se acomodar. Não seria bom apresentar um espetáculo desajeitado para seus convidados do Império e seus gostos refinados. A unidade de magos imperiais que avançava por ali provavelmente daria muito trabalho. A unidade que protegia a rota de fuga estava atualmente em combate com um inimigo superior, então precisavam se apressar. Com licença, mas talvez eu devesse preparar os prisioneiros para serem enviados para a retaguarda? Sim, suponho que isso deva ser feito. Explicarei as coisas ao Coronel Mikel. Por favor, faça os arranjos necessários. Agradeço sua consideração. Assim que obteve permissão do oficial político, Drake retornou rapidamente à sua unidade para providenciar o encaminhamento dos prisioneiros. Escortar 10 homens adultos para a retaguarda significava, na prática, que uma companhia de magos estaria abandonando a linha de frente. Uma unidade de magos conseguiria se retirar sozinha sem problemas, mas com a infantaria acompanhando, não podia abrir mão do apoio. Bem, vejamos. Drake escolheu sem hesitar a unidade ideal, a mais inútil, para a tarefa.
Tenente Sui, prepare-se para levar os prisioneiros para a retaguarda. Leve os prisioneiros para a retaguarda, senhor? Isso mesmo. É sua responsabilidade escoltar os prisioneiros que se renderam a nós. Assim que os reparos do RMS Queen of Anjou estiverem concluídos, eles poderão seguir para a pátria. Tendo confiado o transporte dos prisioneiros à companhia do tenente menos prestativo, Drake já pensava em como eles iriam se retirar. O inimigo que se aproximava era uma unidade de reforço. Em outras palavras, seu objetivo era defender e socorrer essa aldeia. Ele queria acreditar que isso significava que eles não o perseguiriam, mas, infelizmente, não podia se apegar a essa ilusão. Justo quando ele pensava em priorizar a retirada da infantaria, aconteceu. A infantaria da Federação pegou os esquis que haviam retirado e começou a deixar a vila. Finalmente, o rosto da oficial política, quando ela se aproximou dele, até demonstrou alívio. O coronel Miquel concordou? Sim, tenente-coronel. O camarada coronel deu a ordem de retirada. Muito bom. Certo. Quando Drake estava prestes a sair correndo, percebeu que o oficial político parecia querer dizer algo. Eles serão julgados no seu país? Afinal, eles atiraram em nós. Com certeza vamos dar-lhes uma lição. Ele exibiu um sorriso de falsa satisfação e garantiu-lhe que seriam punidos. Honestamente, o que os prisioneiros mais mereciam era compaixão, então ele planejava proporcionar-lhes momentos verdadeiramente terríveis, regados a vinho, uísque e cigarros. Espero que você seja compreensivo. Eles são cidadãos do nosso país mesmo nessas circunstâncias infelizes. A surpresa era palpável. Drake era tendencioso. Ele achava que os membros do Partido Comunista eram um bando de sádicos. Para ele, era natural supor que eles quisessem que os prisioneiros fossem punidos. Imploro-lhe como mero funcionário político. Gostaria de ter mais a oferecer além de palavras, mas espero que seja atencioso ao tratá-las. Ela tinha autocontrole suficiente para não atrapalhar quando os tiros estavam voando. Mas Drake não conseguia se livrar do hábito que ela tinha de aparecer somente depois que a luta terminava. E além disso, ela fala em lugares comuns sem pestanejar. Drake achou sua sensibilidade difícil de compreender. A pena máxima em nossos tribunais militares para um bando de desajustados é a morte por fuzilamento. Receio não saber o que acontecerá com eles. Se Coronel Drake? Tenente, precisa de mais alguma coisa? Se você não está tendo problemas, então vá logo. Ele gesticulou com o queixo para afastar a fonte de sua irritação. Pode parecer duro, mas se as leis não forem cumpridas, elas não passam de palavras vazias. Não é verdade? Com o último, então vou indo. Drake saiu apressado. Quase não precisava ser dito, mas na guerra, a operação mais difícil era combater as retiradas. Como comandante, ele ainda tinha muito o que fazer. Voando para cima e olhando para a aldeia, ela viu que eles ainda estavam ao alcance da comunicação. Por um instante, sua mente se concentrou apenas no pensamento de defender a retirada de seus camaradas, a ambição de todo mago. Mary não podia aceitar ordens como enviar tropas para a retaguarda e garantir uma rota de fuga de forma leviana. Mas ela ainda se sentia triste. Forças inimigas estão a caminho. Recuem! Recuem! Uma voz severa gritou a ordem de retirada. Será que vamos precisar de uma unidade de bloqueio para desacelerá-los? A vanguarda inimiga parece ser composta por magos de uma equipe de resposta rápida. Com esse número, eles não vão nos perseguir além da linha defensiva. Mary achou irritante a forma como o comandante tranquilizava a todos, garantindo que não precisavam se preocupar com uma perseguição intensa. Ao ouvirem os gritos de "estamos indo embora", Mary soube que também precisava se retirar. Ela não queria fugir. Se fosse possível, ela teria preferido interceptar a unidade inimiga e dar um bom susto no exército imperial, não no diabo do Reno. Mas ainda não posso. Ela tinha consciência da força de sua adversária. Ela sabia que precisava evitar ceder até o momento em que seu ataque pudesse fazer a diferença. Mas um dia, num futuro próximo, ela certamente iria. Vamos retomar o controle. Vamos mostrar a eles. Ainda não consigo alcançar. Ainda não estou à altura da tarefa. Eu ainda não estou pronto. É uma longa lista de coisas que ainda não consigo fazer. Mas eu não vou desistir. O inimigo do meu pai. O inimigo de todos nós. Temos que voltar. Por agora e somente por agora, vou embora. Enquanto murmurava, Mary percebeu que os gritos para recuar estavam ficando cada vez mais raros. Preciso me apressar. Provavelmente, todos já estavam quase prontos para ir embora. Embora lhe causasse dor, e seu coração exigisse que ela permanecesse e lutasse até o último homem, ela teve que suportar. Levar os prisioneiros para a retaguarda era uma missão importante. Se ela hesitasse mais um pouco, causaria problemas não só para si mesma, mas para todos os outros também. Então ela fez um juramento. Ela olhou para baixo, virou-se apenas uma vez e praguejou. Nós vamos. Ela continuava perdendo. Desta vez, ela também não estava preparada. Mas um dia, eventualmente, eu voltarei. Analisando a luta daquele dia objetivamente em retrospectiva, pode-se dizer que o Império, a Federação e a comunidade alcançaram seus objetivos. Em um evento raro, todas as partes podiam se vangloriar da vitória. Em termos simples, o exército imperial obteve uma vitória tática esmagadora. Suas unidades de linha de frente realizaram contra-ataques ousados contra a ofensiva limitada da Federação. Elas repeliram com sucesso seus oponentes e até receberam apoio das forças paramilitares do Conselho de Autogoverno, sofrendo praticamente nenhuma baixa no processo. Além disso, é importante notar que, devido ao gesto imperial de oferecer apoio tanto ao Conselho quanto aos civis,
A cooperação entre o Império e o Conselho de Autogoverno se desenvolveu no que poderia ser descrito como uma aliança, tanto no nome quanto na prática. Como resultado, o sucesso do exército imperial, que incluiu a organização de uma unidade poderosa e o recuo das linhas inimigas em alguns pontos, permitiu ao Império declarar com orgulho uma vitória militar. Entretanto, o exército da Federação sofreu perdas consideráveis, mas ainda dentro dos limites aceitáveis, e adquiriu a inteligência estratégica que tanto desejava. O Estado-Maior Militar confrontou a liderança do partido com os fatos de que a relação especulada entre o Império e o Conselho de Autogoverno estava estimulando um movimento independentista e que o surgimento surpreendentemente desenfreado de separatistas era mais sério do que qualquer um havia imaginado. Nesse momento, dizia-se que houve uma comemoração no Estado-Maior do Exército da Federação, pois finalmente podiam dar ao Politburo a amarga lição da realidade. A realidade do campo de batalha havia destruído as lentes da ideologia. Vale destacar que, ao conseguir confrontar a liderança do partido com a realidade militar sem sofrer uma derrota crítica, o Exército da Federação e o Comissariado para Assuntos Internos alcançaram, pelo menos internamente, uma importante vitória estratégica. E no fim, os magos expedicionários enviados da comunidade conseguiram resultados modestos na batalha. Na prática, nada mais do que alguns prisioneiros e um punhado de sucessos militares. Dito isso, a conveniência política da vitória não pode ser subestimada. A vitória foi acompanhada de elogios, e os esforços do tenente-coronel Drake e seus magos da marinha foram muito elogiados por todos. Mas, é claro, isso só ficou claro depois do ocorrido. Imagem. Mosva contemporânea. Na época, muitos na Federação clamavam que a última batalha havia sido um desastre, e poucos teriam ridicularizado esses críticos como idiotas que não entendiam nada. Como uma dessas raras exceções, o comissário Loria do Comissariado para Assuntos Internos só podia descrever a ignorância das pessoas ao seu redor como um completo absurdo. Por essa razão, ele estava de péssimo humor. De uma perspectiva puramente militar, o reconhecimento em força foi um grande fracasso. Um dos problemas mais graves que nosso exército enfrenta em combates de pequena escala é nossa inferioridade tática, e isso precisa ser resolvido. Essa declaração foi uma resposta à crítica. Não perdemos ao concordar com o seu plano? Nada o irritava mais do que ser repreendido por pessoas que não conseguiam compreender resultados simples e claros, mas sua voz era terrivelmente calma. Ainda assim, o problema político que enfrentamos é mais importante. O fato de termos compreendido a sua dimensão agora justifica o custo da última batalha. Loria reiterou que o principal motivo para o envio dos soldados foi justamente controlar a situação política. Ele pediu repetidamente a compreensão do secretariado, do Politburo e de todos os outros órgãos governamentais, a ponto de insistir que a operação visava controlar a situação política. Durante essa luta, o Estado-Maior apoiou seus esforços com entusiasmo e juntos elaboraram um plano para convencer a todos. Se depois de tudo isso, ainda houvesse tolos tentando obter uma vitória na política interna, pensando que agora era a chance de atacar Loria e a liderança militar, Loria sentiu que talvez a única opção que lhe restava fosse preparar algumas brechas para eles. Contudo, ele apresentou sua contestação com seriedade e sem hesitar, pelo menos aparentemente. A pesca exigia paciência porque, assim como o amor, era uma questão de estratégia. Nesse ponto, Loria sabia que esperar pacientemente lhe traria o maior sucesso. Ele aprendeu isso enquanto negociava o amor com uma fada. E qual é a questão política em que devemos nos concentrar? É simples. Camaradas, a promessa de independência do Império está se tornando um veneno potente para a Federação. Essas palavras foram deixadas penduradas na sala de reuniões de forma descuidada, mas carregavam um significado incrivelmente grave. Os sábios que compreenderam assentiram em silêncio, enquanto os desavisados, que presumiram que Loria estava simplesmente tentando desviar a atenção de seu fracasso, tiveram dificuldade em esconder seus sorrisos irônicos. Era fácil perceber o clima de deboche. Ah, seu nível de inteligência realmente transparece no seu rosto, pensou Loria, lutando contra a vontade de fazer uma careta. O sonho de autodeterminação étnica tão alardeado pelos imperialistas se concretizou. Não temos outra opção senão concluir que a relação entre os separatistas e o exército imperial é mais forte do que imaginávamos. Mas Loria ainda tinha que continuar com seu relatório, porque esse era o seu trabalho. O contra-ataque enfrentado pelo exército da Federação foi mais tenaz do que o esperado. Os grupos armados vagamente denominados povo local ofereceram uma resistência feroz, que a maioria presumia ser normalmente reservada a invasores. Ao resumir os relatórios de seus observadores integrados, a situação ficou muito clara. Mesmo perto da linha de frente, a confiança no exército da Federação era deprimentemente baixa. A hostilidade contra seus soldados era generalizada. Como todos vocês já sabem, o exército imperial parece ter recuperado sua liberdade de movimento, mas descobrimos notícias ainda piores. Eles já sabiam que grupos étnicos minoritários separatistas mantinham a paz nos territórios ocupados, mas a última revelação foi ainda mais chocante. O que abalou profundamente o Partido Comunista da Federação foi o fato de o exército imperial ter construído uma relação de tanta confiança com os separatistas a ponto de confiar a eles as tarefas de manutenção da paz. A derrota sofrida pela Federação logo no início da guerra fora alarmante. Permitir que o exército imperial se envolvesse na guerra móvel que tanto apreciava seria um pesadelo.
Agora que o Império não precisava se preocupar em pacificar uma vasta extensão de território, isso não liberaria suas forças para fazer exatamente isso? E eles nem precisariam se preocupar com guerrilheiros os atacando. Se isso não era uma perspectiva aterradora, então o que seria? Os oficiais políticos estão sendo vagos, então não temos o quadro completo, mas, disse Loria, proferindo palavras que causaram arrepios em toda a sala, aparentemente, testemunhamos casos em que o exército imperial e separatistas regionais formaram uma frente unida. Uma frente unida, em outras palavras, lutar juntos, lado a lado. Mas o significado não era tão simples quanto as palavras poderiam sugerir. Confiança e credibilidade eram, de fato, valores de grande importância. Quem viveu esse período tumultuoso jamais duvidaria da sua relevância. Não seria possível existir uma frente unida sem que os soldados envolvidos tivessem absoluta confiança em permitir que estrangeiros armados e com experiência em combate lutassem ao seu lado no campo de batalha. Suas ações demonstraram claramente a profundidade dessa confiança. Provavelmente devemos ficar felizes por termos compreendido a verdadeira situação do inimigo. Agora podemos ter certeza de que não devemos esperar muita cooperação de nossos camaradas nos territórios ocupados. Posso fazer uma pergunta? Pelo que entendi, camarada, o senhor parece estar dizendo que os separatistas derrotaram o partido. Para ser franco, não podemos erradicá-los das sombras? Em termos de seguir a doutrina do partido, essa foi uma ótima sugestão, pensou Loria com uma careta interna. Infelizmente, esse tipo de resposta de livro didático não tem significado quando confrontada com a realidade do campo de batalha. Isso deixava extremamente infeliz, ver as pessoas se esquecendo de que o mundo real exigia concessões. Mas a ideologia da Federação não era tão vulnerável a ponto de não sobreviver a um confronto direto. Foi por isso que Loria assentiu dramaticamente. Para ir direto ao ponto, não acho que seja impossível. Escute, disse ele com uma voz absolutamente calma. Se tivermos o apoio adequado, o pessoal apropriado comprometido e um comandante competente no comando, não haverá problema algum. Em outras palavras, podemos dizer que serão os humanos que abrirão o caminho para o futuro. Então, Loria disse de repente, como se tivesse se lembrado de algo e fez um convite. Que tal, camarada? Seria ótimo se você reforçasse essa ideia para as massas. É eu, camarada. Os relatórios de campo estão confusos. Preciso de alguém em quem eu possa confiar para reportar. Se você se sente fortemente sobre este assunto, gostaria de pedir que o fizesse. Usando a ameaça de possivelmente enviar alguém a campo, Loria sorriu gentilmente. Ele encontrou grande satisfação em dar uma surra nesse cara que se achava um mero espectador, a ponto de poder comentar o que bem entendesse sobre a feroz guerra de guerrilha. Espere um minuto, camarada Loria. Infelizmente, os jogos sempre terminavam justamente quando começavam a ficar divertidos. Você quer dizer que o fluxo de informações está instável? Que até mesmo a rede de inteligência do Comissariado para Assuntos Internos está sendo suprimida? Havia apenas uma pessoa para quem Loria precisava se recompor imediatamente. Sim, camarada secretário-geral. É exatamente como o senhor diz, afirmou ele imediatamente. Estou bem ciente de que esses reacionários, os separatistas, nos desprezam. O orador perguntou num tom inesperadamente intelectual. Mas por que a esse ponto? Ele estava perguntando por que o Partido Comunista era odiado. Essa é uma pergunta difícil de responder diretamente, de uma perspectiva política. Loria fez uma careta mental. Sim, é exatamente como você disse. Tenho quase certeza de que fizemos muitas concessões em relação às políticas raciais. Por que eles são tão receptivos aos invasores? Será possível que a propaganda capitalista e imperialista seja tão eficaz assim? Era ridículo como os seguidores cegos pareciam inseguros, mesmo concordando. Se não entendiam o motivo, eram realmente inúteis. Bem, valia a pena considerar que o secretário-geral provavelmente havia sido muito duro com eles por causa de relatórios inconvenientes no passado. Bom, tanto faz. Loria mudou de assunto. Se eles quisessem saber, ele simplesmente teria que lhes dizer. Contendo um sorriso irônico, ele ergueu a mão e disse, se me permitem acrescentar algo, antes de declarar solenemente, o nacionalismo não é lógico. Loria conhecia bem o papel que as emoções desempenhavam, pois ele próprio frequentemente se aproveitava delas. Quando as emoções estavam envolvidas, não era a lógica ou o realismo que importavam, mas o romantismo. O romantismo era tudo. Eles não podiam mais se dar ao luxo de descartar tudo como mera ficção. A posição oficial dos comunistas de que a etnia era uma distração não passava de palavras vazias diante dos sonhos de independência de vários grupos étnicos. Camarada Loria, não estamos usando isso o tempo todo? Uma causa comum, a proteção do povo, em outras palavras, nacionalismo. Foi graças a essa compaixão que o exército da Federação pôde utilizar como soldados aqueles que outrora haviam sido enviados para o Lagery II, apesar de sua falta de condenação. Faça da etnia a causa, levante a bandeira da etnia, cante as canções da etnia na língua da etnia. Tudo isso é absolutamente comum, mas os resultados são extraordinários. Para Loria, que já havia promovido movimentos semelhantes antes, o potencial era surpreendente. As tropas recrutadas nos quartéis, aquelas que se esperava que traíssem o exército da Federação na primeira oportunidade, na verdade apresentaram uma taxa de deserção surpreendentemente baixa e lutaram bravamente. Para ser honesto, eles eram ótimos patriotas. Esses soldados pegaram em armas para proteger sua pátria, como exigiam seus corações patrióticos. Não era raro que moradores de campos de concentração jurassem lealdade ao Partido Comunista da Federação, mesmo que apenas por formalidade. Permitam-me compartilhar um relato da linha de frente.
Se os soldados estão lutando pela pátria, ninguém hesita em pegar em armas e proteger aquilo que todos os soldados deveriam defender. Não havia necessidade de controlar minuciosamente cada movimento deles. Eles amavam sua pátria, seu país ou sua cidade natal, qualquer que fosse. A emoção que os impulsionava era poderosa. Por ser uma emoção, não admitia lógica. Não se podia argumentar com ela. O importante era se eles conseguiam ou não se identificar com ela. Nesse ponto, infelizmente, o Partido Comunista deixou muito a desejar. O que conseguiu foi apresentar um ideal. Era um ideal atraente e não servia mal para material promocional. Era especialmente eficaz contra os tolos que se julgavam espertos por engano. Mas isso serviu apenas como motivação superficial. Em outras palavras, as tropas da Federação libertadas dos campos de concentração estão lutando pelo país, não pelo partido? Exatamente isso mesmo. Loria respondeu prontamente à pergunta do dirigente do partido. Era uma realidade inegável. Pelo que Loria sabia, o número de pessoas que lutavam por amor ao Partido Comunista era maior que zero. O partido havia melhorado a vida das pessoas de certas maneiras, sem dúvida. Ao mesmo tempo, provavelmente havia um número semelhante ou até maior de pessoas que desprezavam o partido de todo o coração. O número de vítimas do partido não havia sido apagado dos registros oficiais, mas isso porque eles também não podiam apagar todos os seus parentes. Isso é uma boa notícia. Sim, camarada secretário-geral. É uma tremenda falta de respeito mencionar isso para vocês dois, mas essas pessoas não têm lealdade a nenhum partido. Como isso pode ser uma boa notícia? Não, interrompeu Loria com um sorriso. Camarada, pense nisso de outra maneira. A lealdade era um conceito multifacetado. Não era uma contradição que pessoas desleais ao partido amassem a federação, sua pátria. Qualquer um que concordasse que o império era seu inimigo comum e não se rebelaria contra as instruções do partido podia ser visto como um recurso humano confiável. Até mesmo elementos que normalmente seriam fontes de agitação certamente lutariam para proteger sua nação do império. Vamos fazer com que nosso inimigo e nosso inimigo latente se esmaguem mutuamente. Você não acha mais eficaz fazê-los lutar no campo de batalha em nome da glória e da mitologia do que mantê-los confinados em prisões clandestinas? Era lógica elementar, um princípio frio e inflexível, mas também era uma verdade eterna. Nosso papel é cristalino. Tudo o que temos a fazer é agir como guardiões do nacionalismo. Para isso, precisamos simplesmente fazer com que o partido e a nação se tornem uma só coisa. Não era isso que estava escrito no dicionário de um cínico? Os patriotas eram presas de conquistadores e políticos. O patriotismo era o primeiro recurso dos vilões. Imagem. Dia de Natal, ano unificado de 1926, território da Federação, guarnição das forças multinacionais. A torrada era sempre a mesma. Feliz Natal! Quando alguém gritava, outras vozes respondiam. Os soldados rudes pareciam tão inocentes celebrando o Natal, afogando-se em gemada com álcool e cantando canções natalinas. Os magos da Commonwealth e da Federação, que haviam concluído sua operação de reconhecimento em força, estavam descansando. É claro que cada um tinha sua própria maneira de relaxar. Alguns reafirmaram sua amizade histórica com o açúcar. Outros se apegaram ao prazer mais fundamental de uma boa refeição. Entre eles, o tenente-coronel Drake, que se considerava um homem de princípios e não alguém que trairia seu único e verdadeiro amor. Bebeu tanto ponche de ovo quanto o dever exigia e depois se concentrou em seu relacionamento de longa data com seu velho companheiro, o uísque escocês. Somente em um dia como este é que até os comandantes poderiam relaxar. Celebrar o Natal longe de casa, em solo estrangeiro, fez com que as tropas sentissem ainda mais falta de suas cidades natais. Marinheiros e magos da marinha não eram estranhos à saudade de casa. E era por isso que, para os soldados, o Natal era sagrado e inviolável. Ao considerar as celebrações seculares que ocorriam sob a égide do Natal, até mesmo os comunistas que declaravam que a religião era um ópio devem ter sentido que era um dia em que não se devia interferir. Coronel, há um problema. O que? Não havia nada pior do que receber más notícias estando embriagado no Natal. Por um instante, Drake pensou que apenas franziria a testa, mas um instante depois, ficou perplexo com a notícia. Os prisioneiros que se renderam foram transferidos para o exército da Federação. No instante em que seu cérebro compreendeu o que seu subordinado estava dizendo, ele abandonou seu uísque natalino, irritado, e saiu correndo furioso. Foi um milagre ele não ter gritado. Você só pode estar brincando. No meio da festa. Drake jamais imaginara, como soldado, que algo tão absurdo pudesse acontecer. Ele correu direto para o quartel-general, onde alguns oficiais de serviço estavam posicionados. Ele tinha plena consciência de que o cheiro de álcool ainda estava forte em seu hálito. Normalmente, ele teria autocontrole suficiente para adiar a entrada no quartel-general até estar sóbrio. Mas desta vez, ele não tinha o luxo de esperar. Mergulhando de cabeça em como resgatar os prisioneiros, Drake percebeu que teria que cooperar em uma parceria tácita com o coronel Miquel. Seria incrivelmente difícil garantir que ambos os lados preservassem a sua imagem e, ao mesmo tempo, evitassem quaisquer deslizes políticos. Por que eu tenho que me preocupar com isso no Natal? Isso é idiotice. Idiocia absoluta. Merda. Mas, em nome da humanidade, isso teve que ser feito. Empurrando os guardas de serviço, que pareceram surpresos ao vê-lo daquela forma, Drake entrou na sala onde os oficiais de plantão estavam e arrastou um deles para fora da pousada do quartel-general. Ele jamais concordara com a transferência dos prisioneiros. De jeito nenhum concordaria com tal coisa. Drake precisava recuperá-los. Fosse por meio de uma farsa ou de um golpe, não importava, simplesmente tinha que ser feito.
Pode-se dizer que os intérpretes presentes tiveram azar, mas ele precisava que um deles comparecesse. Assim, após conseguir uma plateia adequada, Drake atacou o coronel Mikkel, superior das forças da Federação, como exigia seu dever. Sua língua era afiada como uma faca. Eu os quero de volta. Não foi formulado como uma sugestão. Ele se aproximou de Mikkel, tão perto que podia agarrar suas lapelas, e elevou a voz. Sua exigência era simples e clara. Ele queria os prisioneiros que haviam capturado durante a missão de reconhecimento. Se não fossem irmãos de armas, Mikkel provavelmente faria Drake soltar uma série de palavrões. Não que ele pretendesse se conter se alguns palavrões se tornassem necessários. Esses prisioneiros foram capturados pelo meu exército. A distância entre os dois homens era tão pequena que o hálito branco e embriagado que acompanhava seu rugido praticamente atingiu o rosto de Mikkel. Isso era o cúmulo da grosseria. Para quem estivesse assistindo, Drake estava claramente furioso. Os únicos que perceberam que se tratava de uma jogada barata eram o próprio Drake e Mikkel. Devolvam-nos. Não posso fazer isso. No instante em que o intérprete terminou de transmitir o grito obstinado de Drake, Mikkel respondeu em tom solene. Sua atitude era tão inflexível quanto a de Drake. São prisioneiros que vêm do meu país. Naquele tom severo, ele fez uma declaração para o mundo ver. Isso significa que eles estão sob a jurisdição do meu país. Ao colocarem em evidência suas diferentes visões sobre a custódia de prisioneiros, nem Drake nem Mikkel pareciam dispostos a recuar, e a tensão entre eles era palpável. Dito isso, tudo não passou de uma farsa. Isso ficou bem claro pela escolha de usar um intérprete, apesar de Mikkel ter um domínio impressionante do dialeto da rainha. Em outras palavras, os protagonistas eram Drake e Mikkel, a plateia era composta pelos oficiais políticos presentes e pelo intérprete, e toda aquela interação era uma peça que nenhum dos dois estava realmente empolgado em encenar. Somente os cúmplices sabiam a verdade. Isto não é brincadeira. É uma violação flagrante do tratado. Esses são prisioneiros que capturei em nome da comunidade. O conteúdo da discussão era claro. Uma troca aparentemente fútil de Deus para mim, e não posso. Deixando de lado o fato de haver intérpretes oficiais entre os dois exércitos enquanto repetiam as mesmas informações, essa discordância se resumiu basicamente a uma briga de recreio. Esses prisioneiros se renderam à bandeira da Commonwealth. Seu subordinado concordou em entregá-los. Isso só porque ela é amiga pessoal daquele político. Quem manda aqui sou eu. A opinião dela continua sendo claramente um caso isolado, e ela não me fez nenhum pedido formal. Eu sou o comandante supremo do meu exército. Drake dizia isso para o benefício dos oficiais políticos, que não teriam dado ouvido se ele tivesse falado diretamente com eles. Não se chegava a lugar nenhum sem reunir uma multidão e enganá-la. Ele não podia dizer que era agradável, mas era simplesmente assim que a sociedade da Federação funcionava. Normalmente, esse tipo ridículo de troca de informações padronizada seria inútil, mas na Federação, era essencial. Que época absurda em que vivemos. Você está afirmando que um dos comissários políticos de sua nação pode usar canais secretos para se comunicar com o comandante do exército da Commonwealth? Isso não tem graça. É uma grave violação da soberania de um país aliado. E aí residia o ponto principal. Certamente, até mesmo os oficiais políticos que observavam em silêncio poderiam compreender isso. Mikkel exibia uma expressão de extrema irritação e provavelmente estava avaliando o momento certo para agir. Camarada Tenente Tanaka? Como disse o coronel Drake, eu pedi a Tenente Sui um favor pessoal. O intérprete da Federação permaneceu em silêncio, omitindo essa parte. Mas Drake havia pensado nisso. Ele havia trazido um intérprete da Commonwealth para o caso de isso acontecer. Deu sorri para aqueles que fazem preparativos cuidadosos. Ele deu uma risadinha para si mesmo. Isso é uma confissão de culpa? É aqui que podemos romper a defesa. Drake pensou enquanto atacava. Quando se tratava de determinação, tomada de decisões e elaboração de ofensivas, Drake era extremamente decisivo. Mikkel olhou para a oficial política, caminhou até ela, encarou-a fixamente e disparou. Você não mencionou isso antes. Eu agradeceria se você não complicasse a hierarquia. Minha autoridade se estende até onde qualquer político. A conversa foi extremamente lenta e cansativa graças ao intérprete. Aliás, Drake sabia que Lilia falava sua língua nativa, assim como Mikkel. Normalmente, ela se intrometia onde sua opinião não era solicitada, mas agora estava escapando usando sua própria língua nativa? Basicamente foi uma expressão de culpa. Calha a boca. Eu sou um soldado da Commonwealth. Como dirigente político do partido, Drake mal conseguiu se conter para não gritar. Cala a boca, sua vadia. Esses comunistas pareciam não entender a razão, mas ele precisava conter a tempestade de maldições que gostaria de lançar sobre eles. A raiva era apenas um desperdício da energia necessária para uma conquista. Para se recompor, Drake respirou fundo sob um céu gélido. Com o ar frio enchendo seus pulmões, ele conseguiu controlar suas emoções fervilhantes. Permitam-me explicar a nossa honra como soldados devotados a Sua Majestade o Rei, que damos tudo de nós para proteger a nossa pátria sob a bandeira do exército da Commonwealth. Drake tinha plena consciência de que havia escolhido palavras que os comunistas achariam irritantes. E a oficial política Lilia quase disse alguma coisa. Se você consegue me entender, por que não falar no dialeto da rainha desde o início? Ele queria dizer, mas não conseguiu. Dito isso, se ele fosse ter tão pouca fé e sinceridade por seus aliados, teria que deixar de ser soldado e se tornar um vigarista ou algo do tipo. Somos um povo livre, um povo nobre que não se deixará governar por ninguém. Para defender essa dignidade, navegamos pelos mares e viajamos para além das ondas. Portanto, Drake elevou a voz como se fosse um anúncio formal. Não tenho intenção de questionar sua autoridade sobre o exército da Federação. Mas se você está interferindo no meu exército por meios não oficiais, isso é uma violação do tratado. O oficial político com um olhar vago provavelmente não entendeu.
Era por isso que Drake simpatizava tanto com Mikel, que tinha esse cão de guarda constantemente ao seu redor como uma coleira. Pensar que esses caras que não sabiam nada sobre assuntos militares podiam interferir com sorrisos presunçosos no rosto, e até mesmo serem colocados em posições de supervisão. Ah, meu Deus! Nunca pensei que chegaria o dia em que me pediriam para agir como um fantoche. Ele lançou um olhar para o oficial político e então cuspiu as palavras. Coronel Mikel, é uma exigência simples. Ele tentou propositalmente parecer mais durão e exibir uma expressão furiosa. Era uma fala calculada para misturar um pouco de condescendência para com os comunistas em seu olhar, para que sua atuação não parecesse falsa demais. Minhas tropas capturaram aquele jogo, e eu quero que você o devolva agora mesmo. As regras da caça estipulavam que a presa pertencia a quem a capturasse. Era um argumento um tanto aristocrático, mas era a metáfora mais simples para a questão. E também era conveniente, já que era fácil para alguém do lado da Federação perceber que o soldado da Commonwealth, com seus hobbies nobres, era obcecado por seu jogo. Entregue-me os prisioneiros que este oficial político trouxe. Agora, neste instante. Incondicionalmente. Minha resposta não muda. Eu não posso fazer isso. Drake reagiu com veemência à resposta esperada, como se nem pudesse esperar que o intérprete terminasse. Não seja ridículo. Não é culpa sua. Ele e Mikel entraram em conflito, escondendo suas verdadeiras intenções. Para uma colaboração improvisada, eles se saíram muito bem. Foi muito mais realista do que uma peça ruim. Na realidade, Mikel sabia perfeitamente que sua posição não lhe dava autoridade suficiente para entregar os prisioneiros. Infelizmente, um policial com a coleira no pescoço não tinha nem essa liberdade. Por isso Drake teve que ficar irritado, mesmo que apenas por formalidade, e correr tão depressa para protestar que praticamente derrubou a cadeira. O importante era manter a situação em andamento até que o comissário apresentasse uma solução política. Eles não podiam deixar as coisas desmoronarem, nem podiam levantar suspeitas. Preciso que o senhor entenda a autoridade que um oficial político possui, Tenente-Coronel Drake. Não tenho intenção de interferir na cadeia de comando do seu exército, mas este é território da Federação. Devo obedecer às suas leis. Como posso entregar cidadãos do meu próprio país ao senhor? Essa cena, em que os comandantes dos dois exércitos supostamente se confrontavam frontalmente, foi difícil apenas para os intérpretes. Mas Drake queria que eles encarassem isso como uma experiência positiva. Nem sequer sabemos ao certo se eles são cidadãos do seu país ou não. Além disso, tenho quase certeza de que a Federação e a comunidade nem sequer assinaram um tratado de transferência de prisioneiros. Drake gritou com a maior teimosia possível. Entregue-nos agora mesmo esses filhos da puta que atiraram nos meus homens. Resumindo, após esse impasse prolongado, a primeira a ceder foi a Federação. Se a questão se tornasse um problema de questões legais delicadas e de preservação de imagem, então o assunto poderia ser resolvido com um acordo em campo antes que chegasse a esse ponto. Quando Drake e Mikel, como cúmplices, tentaram culpar o oficial político, o problema se resolveu naturalmente. Proponho não deixar nenhum registro oficial. Quer dizer que não quer que fique registrado que você interferiu no meu exército, Coronel Mikel? Parece haver um grave mal-entendido entre os nossos dois exércitos. Não se tratava de uma transferência de prisioneiros. Estamos simplesmente ajudando no transporte temporário deles. Espero que compreendam. Embora desejassem sorrir com satisfação, Drake e Mikel chegaram a um entendimento com expressões profundamente sérias. Eles haviam conseguido fazer as coisas acontecerem conforme o planejado. Só espero que isso não cause nenhum ressentimento entre as nossas forças. Tudo bem, Coronel. Um brinde ao nosso aliado de confiança. Pelo aprofundamento das relações entre nossas duas nações. Após cumprimentos cordiais transmitidos pelos intérpretes, os dois deliberadamente apertaram as mãos em vez de se saudarem perante o público. Com isso, a questão foi formalmente resolvida. A acalorada discussão que havia destruído o clima natalino chegará ao fim. É claro que, uma vez quebradas, as coisas eram difíceis de consertar. Independentemente da verdade por trás do que havia acontecido entre Drake e Mikel, para todos os outros, parecia que eles tinham tido uma discussão acalorada. Após finalizar tudo, Drake voltou cabisbaixo para a estalagem. Se isso não explicar suficientemente bem, talvez isso seja mais claro. O esforço desperdiçado pesava sobre seus ombros, mas é claro que pesava. Deve ser assim que são as provações de Deus. Drake era um guerreiro. Nunca tivera problemas em ser rude. E, no entanto, agora conseguia compreender os sentimentos dos poetas que lamentavam seus destinos com lágrimas nos travesseiros. Compreendia tão bem que se sentia mal. Ele até demonstrou compaixão por eles. Preciso de uma bebida. Pensando em como gostaria de uma garrafa de uísque, Drake voltou para o seu quarto. Mas Deus não lhe sorriu. Coronel Drake. Tenente Sui. O que foi? Foi a idiota que quase entregou os prisioneiros à Federação por conta própria. Ou melhor, a raiz do problema era a relação próxima dela com aquele oficial político. Em outras palavras, metade do problema estava surgindo diante dele agora, transbordando entusiasmo. Francamente, Drake pressentia a malícia de Deus. Ó Senhor, vou me lembrar disso. Sobre os prisioneiros. E quanto a eles? Quero dar uma caminhada. É algo que você precisa discutir aqui? Não há nada para discutir. Vamos pelo menos para outro lugar. Apesar da atitude sugerir isso, Sui insistiu. É urgente. Por favor, será rapidinho. Com certeza você consegue andar e falar ao mesmo tempo. É importante. Por favor, senhor. Argue. Drake suspirou. Tem algo a ver com os prisioneiros? Sim, é isso mesmo, senhor. Não é que eu quisesse ter essa discussão com o Coronel Mikel. Na verdade, eu realmente não queria.
O motivo pelo qual ele precisou incomodar Mikel e encenar aquela farsa para recuperar a custódia dos prisioneiros foi essa garota. Ele detestava a ideia de lutar abertamente em frente a uma multidão. Mas ele fora forçado a isso porque ouvirá a voz da humanidade e da consciência dentro de si. Ele havia garantido aqueles prisioneiros que estavam em poder da Commonwealth, então teria sido uma traição extremamente cruel entregá-los ao Partido Comunista. Tenente Sui, isso foi uma atitude tão impensada. Por que a senhora os transferiu? Por um tempo, houve silêncio. Sui hesitou e então falou. Porque, bem, a Federação aboliu a pena de morte. Você está brincando comigo? Drake pensou, enquanto insinuava com o olhar que ela deveria continuar. Considerando que em nosso país, a pena máxima para combatentes irregulares que não se enquadram na categoria de beligerantes é a morte por fuzilamento. Você realmente os deu embora por causa disso? Ele teve que gritar, apesar da dor de cabeça. Isso estava quase chegando ao nível de ser uma criança com paladar exigente. Um oficial usar a lógica de uma criança, tamanha absurdidade, deveria ser inimaginável, considerando a formação que os policiais da linha de frente recebem. E no entanto, trata-se de um primeiro-tenente, do glorioso exército da Commonwealth? É Natal. E tenho certeza de que eles tinham seus motivos para fazer o que fizeram. Drake era um soldado experiente, mas aquilo o pegou completamente de surpresa. Era tão ridículo que ele se sentiu caindo em um torpor. Fui informado durante a festa de Natal que nossos prisioneiros haviam sido entregues à Federação. Papai Noel jamais faria algo tão cruel. Não quero ouvir isso. O fato de a primeira-tenente Mary Sue parecer não ter ideia da crueldade que havia cometido fez com que a dor de cabeça de Drake piorasse rapidamente. Você é um soldado da Commonwealth, mesmo que seja apenas por conveniência política. Ou talvez fosse por isso. Se ela fosse menosprezar o mínimo que um soldado da Commonwealth precisava cumprir, ele não toleraria. Ele não queria ter essa conversa no Natal. Mas quer dizer, não há razão para os amarrarmos e os mandarmos de volta para a Commonwealth. Prendê-los mais perto de suas casas seria mais humano. O motivo pelo qual ele não deixou escapar um não acredito nisso foi provavelmente mais por choque do que por contenção. Sim, que ideia maravilhosamente humana, tenente. Drake fez uma promessa a si mesmo. Da próxima vez que eu falar com esse idiota gigante, vou tomar analgésicos primeiro. Você está falando sério? E você, coronel? Por que está tão focado em conquistas? Está arrastando essas pessoas pobres como se fossem troféus. Até onde Drake sabia, a humanidade estava extinta na Federação. Tecnicamente falando, as pessoas em si ainda tinham calor humano e emoções. Mas qualquer um que se entregasse à misericórdia do profundamente benevolente Partido Comunista estaria melhor voando para o céu congelante do inverno. Eu só queria dar a eles uma boa notícia no Natal. Dito isso, é possível que eles ainda sejam punidos. Lilia, quer dizer, a Federação pune as pessoas então. Já chega. Calha a boca. Escute, disse Drake, escolhendo as palavras cuidadosamente para enfatizar a política e encerrar a conversa sem se preocupar com problemas diplomáticos ou de confidencialidade. O que você está dizendo não faz o menor sentido. Somos uma unidade militar destacada aqui em missão conjunta com o Exército da Federação e devemos cumprir nosso dever de acordo com as leis e regulamentos militares. Foi precisamente porque tinham um argumento legal que os isentava da obrigação de transferir as pobres almas para o sistema judicial do Partido Comunista da Federação, que muitas vezes era comparado a um moedor de carne. Qualquer um poderia menosprezar as políticas, a burocracia e tudo mais como os males da administração vertical, se quisesse, mas tudo pode fazer o bem, dependendo de como é usado. Naturalmente, gerir prisioneiros é uma das nossas funções. Não temos autoridade para aprovar a sua transferência. Não podemos criar um precedente negativo. Se pudéssemos criar um bom precedente, então aquelas pessoas pobres. Você não está falando coisa com coisa. Um bom precedente? Engolir aquele grito deixou Drake mentalmente exausto a um nível inimaginável. Que irritante foi ficar preso discutindo com um policial tão obtuso a ponto de não conseguir discernir as verdadeiras intenções das pessoas em um quarto de hotel que quase, certamente estava grampeado. De repente, ele teve uma ideia que até ele considerou excessiva. Será que seria possível jogá-la em uma prisão da Federação por uma noite? Em vez de um presente de Natal, ele se viu desejando proporcionar a ela a experiência de um campo de concentração. Qualquer pessoa que tivesse que escolher entre instalações para prisioneiros de guerra na Commonwealth, onde a punição máxima era a morte por fuzilamento, e os campos da Federação, onde a pena de morte supostamente havia sido abolida, escolheria as primeiras. Nem se tratava de uma questão de extremos como este, ou um ou outro, porque ele teve que colocar em risco a posição de seu estimado irmão de armas, o coronel Mikel, fazendo trilhar um caminho tão delicado no Natal. Por causa dessa garotinha que nem sequer conseguia compreender esse fato tão simples. Por que o senhor tem tanta obsessão por prisioneiros, comandante? Precisamos de uma lembrança de Londres 1. E mais importante, não é algo em que devamos nos intrometer. É política de alto nível. Não era mentira, mas também não era toda a história. Pelo que Drake sabia, as pessoas no governo de Londres 1 não tinham interesse em prisioneiros, mas sim em refugiados, porque estes representariam uma ameaça ao regime severo da Federação. No entanto, o cenário político estava em constante mudança, então ele não podia afirmar com certeza. Dito isso, tudo o que ele precisava fazer era o que estava ao seu alcance. Eu também tenho que me preocupar com a minha posição. Não posso dizer mais nada além disso, mas preciso que você entenda. Mas seus verdadeiros sentimentos não transpareceram.
No olhar firme de Sui, havia uma decepção contida. Para ele foi fácil adivinhar os sentimentos de insatisfação e descontentamento dela enquanto a observava partir. Se ela quisesse conversar sobre assuntos confidenciais, bastava convidá-lo para fora, para algum lugar onde não corressem o risco de serem espionados. Quem realmente queria lamentar a situação era Drake. Ninguém com uma consciência normal seria capaz de tolerar a libertação de pessoas sob proteção em nome da comunidade britânica para as mãos benevolentes do Partido Comunista da Federação. Droga, este é o pior Natal de todos os tempos. Seu espírito festivo desapareceu completamente. Quer dizer, que bagunça. Ele estava preocupado desde o colapso da frente do Reno. Será que eu realmente tenho um azar péssimo? Tenho certeza de que no final das contas vou me gabar da minha má sorte. Embora eu nunca perca no jogo de cartas, e também não seja ruim em jogos de azar. A sorte é uma megera. Em vez de não ter cabelo nenhum na parte de trás, ela usa uma peruca que sai com facilidade. Ele queria xingar. Drake não sabia para onde sua pergunta iria desaparecer. Mesmo assim, ele precisava perguntar. Meu Deus, por que as coisas têm que ser assim?